Olá, muchachos e muchachas! Espero encontrá-los todos bem, com saúde física, saúde mental e acredito que vocês estejam acompanhando, certo? Que nós temos também, contamos com a parceria do Lucas, que está cursando psicologia na UEL. Então, se vocês quiserem conversar sobre temas relacionados com psicológico, enfim, dicas de estudo, conversem com o Lucas, ele está à disposição de vocês. E também acompanhem no Instagram, que ele compartilha semanalmente vídeos sobre transtornos psicológicos, dando dicas de como estudar nessa pandemia. Então, acompanhem as redes sociais do cursinho, certo, pessoal? Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy y ya estamos en la unidad 13 de nuestra postila, en las páginas 28 al 29. Bien, e que estudaremos hoje? Vamos ver política e vou apresentar para vocês a Mafalda. É provável que muitos aí já viram, porque ela sempre está presente nos vestibulares da vida e no Enem. E também, com relação à gramática, vamos tratar do particípio. Bien, esta é a Mafalda. É muito provável que vocês já a conheçam. Então, les presento. A história em quadrinho da Mafalda, por isso esse HQ aqui, história em quadrinho. Só para vocês fazerem aí a associação, nós temos história em quadrinho no Brasil, muito conhecida, a história da Mônica, certo? Temos também histórias de super-heróis, enfim, é nessa linha aí, certo? Porém, cada história em quadrinho tem um objetivo, tem um porquê. No caso, bom, como eu estou comentando, cada história em quadrinho ela tem um objetivo. Então, no caso da Mafalda, vamos ver qual o objetivo dessa história em quadrinho. Ela conta a história de uma garotinha inquieta e rebelde que constantemente questiona assuntos como racismo, política, valores humanos, dentre outros. Assim, ela sempre está preocupada com a trajetória do ser humano, estando em prol da paz no mundo. E ela foi criada pelo cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, ou em espanhol, Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Kino, em 1964. Além de que se tornou mundialmente famosa e cultuada por fãs por todo o mundo, principalmente pela crítica social que ela carrega, em especial na América Latina e Europa. Então, essa é a carinha da Mafalda e ela sempre está presente, como eu comentei, muito comum nos vestibulares, não só pela sua importância de crítica social, mas também pela sua atualidade. Como, por exemplo, nós temos essa imagem que abre a nossa unidade 13 na apostila, que está em espanhol, certo? Então, vamos ler aqui. Democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad. Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberania. Então, nós vemos que ela lê e logo ela cai na risada aqui. Já vamos entender o porquê, gente. Porque, então, como nós podemos entender essa história em quadrinho, essa tirinha da Mafalda? Sobre a democracia, ou em português, democracia. Então, a democracia, como apresentado na tirinha, é um tipo de governo em que o povo exerce a soberania, certo? No Brasil, a nossa democracia, ela é representativa, porém, ela apresenta alguns problemas, pois nenhuma representação sabemos que é perfeita. Por quê? Porque ela existe um distanciamento entre o político e o povo. Essa questão, muito provavelmente, vocês já viram aí nas aulas de sociologia, geografia, enfim, são assuntos aí relacionados com essas áreas, certo? Então, Mafalda sempre está presente nos vestibulares. Por isso, é importante vocês já conhecerem a história dela, o que ela costuma tratar. E hoje,
eu trouxe, né, como está na apostila a parte da democracia. Na próxima aula nós vamos ver também Mafalda relacionado com a sociedade. Vai ser uma segunda parte aí de estudo sobre a Mafalda. Bien, llegamos a la gramática. E que estudaremos? El particípio. Eu trouxe o conceito em português para que fique claro então para nós o que seria o particípio. Particípio é uma das formas nominais de um verbo. Então, formas nominais. Nominais, gente, trocando aí por miúdos, deixando isso mais claro, seria a forma em que eu vou nomear, a forma em que eu vou classificar um verbo. Que no espanhol e no português também nós temos 3. Infinitivo, que nós já estudamos, lembram? Nas nossas primeiras aulas. Infinitivo, quando eu falo um verbo, que um verbo está no infinitivo, ao infinito e além. Se lembram dessa dica? Se ele é ao infinito e além, eu tenho várias possibilidades de conjugar. Temos também o tempo gerúndio, que eu narro a ação que está acontecendo no momento, e o particípio, que é o que nós vamos ver hoje. E no espanhol existem 2 tipos de particípio, regulares e irregulares, certo? Isso vocês podem anotar, tirar um print, enfim, fiquem à vontade aí, porque é importante. Particípios regulares. Verbos terminados em 3 terminações, ar, e ir, que está em vermelho aqui, como vocês podem observar, certo? Verbos terminados em ar. Como fica, então, no particípio regular? Exemplo, ar, ado. Como, por exemplo, amar. Amar, amado. Comer, comido. Partir, partido. Certo? E eu trouxe também uma tabelinha com os particípios irregulares. Porque, se a gente já fala que eles são irregulares, então essa mesma regrinha aqui do ar, e ir não se aplica para esses verbos. Por quê? Porque em espanhol, eu não posso dizer, o verbo ele está aqui, né, no infinitivo, abrir. Eu não posso pegar essa mesma regra aqui do ir e conjugar, porque como ficaria se eu pegar aqui, ele é terminado em ir, vamos ver aqui na tabela, ficaria abrido. Isso existe, gente? Não! Então, como fica? Abierto, absolver, absuelto, e assim por diante, né? Cobrir, cubierto, descobrir, descubierto, decir, dicho, escribir, escrito, fritar, frito, porque vamos ver aqui fritar, terminado em ar. Se eu fosse pegar aqui esse final ado, ficaria fritado. Olha só que estranho. Então, para não acontecer esse som que não é harmônico, nós vamos aplicar a regrinha do particípio irregular. Fritar, frito. Hacer, hecho. Morir, muerto. E essa regra até é bastante parecida com o português, certo? Temos aqui mais esses verbos no infinitivo e ao lado o particípio regular. Como fica, então, no irregular, a sua irregularidade. Resolver, resuelto. Romper, roto, que é quebrar, né? Satisfacer, satisfecho. Ver, visto. Volver, vuelto. Então, se vocês quiserem tirar um print e anotar, como eu disse, fiquem à vontade. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de verbos irregulares, porque nós temos mais verbos, certo? Esses são, assim, os mais usados e os mais comuns para essa irregularidade. Bien, llegamos entonces a las actividades, manos a la obra. Lembrando, gente, como eu sempre digo para vocês nas nossas aulas, que nós temos exercícios na apostila, porém eu seleciono alguns para resolver aqui com vocês. Mas o convite fique aberto para vocês acessarem a apostila e fazerem os exercícios, porque nós só absorvemos um conteúdo que os professores nos passam quando nós
praticamos, quando nós exercitamos o conteúdo, certo? Então, esse conteúdo está na nossa apostila e temos aqui somente um enunciado completa. Está desse jeitinho aqui lá na nossa apostila, porém eu já trouxe a resolução. Então, como ficaria? El sábado, passar, verbos terminados em ar. Olha aqui, ó, já trouxe aqui a colinha da tabelinha para vocês verem. Passar, pasado. El sábado pasado jugamos la última jornada de la Liga de Fútbol, estando lesionado 3 jugadores importantes, comenzamos el partido con desventaja, aún sabiendo que sería difícil, lamentándonos, solo habríamos conseguido perder. Então, observem, geralmente, nos vestibulares e Enem, esse é o tipo de exercício que costuma aparecer quando trata sobre essas partes, né, as nominações de verbos. Como nós estamos vendo, o particípio. Então, pode aparecer assim, para vocês completarem e escolher a opção que melhor completa, como a apostila nos traz, né? Temos aqui o verbo no infinitivo, entre parênteses nessa primeira opção, e aqui eu já trouxe ele corrigido, certo? Então, passado é terminado em ar. Olho lá na tabelinha, ado. Então, passado. Lembrando que em espanhol nós não temos dois S's seguidos. Então, somente com um S, passado, jogamos a última jornada da Liga de Futebol. Estando lesionado mesmo no sentido também do português, 3 jogadores importantes, começamos o partido com desvantagem. Ainda sabendo que seria difícil, nos lamentamos porque somente conseguimos perder. Esse é a correção do exercício. E com relação aos verbos, sempre é importante olhar ali a terminação, como por exemplo, lesionado, lesionar, terminado em ar, olho na tabela, ado, lesionado. Conseguido, ir, conseguir, olho lá na tabela, conseguido, perder. Bom, letra B, mesmo esquema, gente, aqui aparece assim na apostila e aqui do ladinho como nós vamos conjugar. Comenzamos el partido con la portería mirando hacia el sur. Los asistentes al partido estaban emocionados. ¿Por qué emocionados? Porque o verbo terminado em ar, emocionar. De ver, debido a la abundante lluvia, el partido quedó suspendido tras el descanso alrededor de 20 minutos. Então, a dica é, sempre que forem fazer um exercício, olhar aqui na tabelinha para vocês não conjugarem, né, errado, não fazer o particípio errado. Bom, galera, com isso chegamos ao final de nossa classe. Muitas graças por chegar hasta aqui. E eu também gostaria de lembrá-los que está disponível para vocês um formulário Google. Nós pedimos que, por favor, vocês respondam a esse formulário para que nós possamos saber se vocês estão conseguindo tirar proveito das aulas, sobre as dúvidas, certo? Então, respondam ao questionário. Muitíssimas graças. Coloquei aqui para vocês, embora eu já tenha comentado, mas eu trouxe aqui por escrito as minhas redes sociais. Então, se vocês tiverem dúvidas com relação à aula, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem no Instagram, Facebook, por e-mail, enfim, podem me chamar que será um prazer eu falar com vocês, certo? Então, resumão da aula de hoje, voltando lá do começo, o que nós vimos, conhecemos mais sobre a Mafalda, uma personagem de histórias em quadrinhos, que está sempre presente no vestibular e Enem, certo? Porque ela tem, por ela ter esse olhar
da política, do racismo, dos valores humanos, ela sempre está presente aí nos vestibulares. Vimos sobre ela, com relação à gramática, vimos o particípio, que é uma forma de nominar um verbo, que são 3, vimos as suas regularidades e irregularidades, certo? Trouxe aqui algumas tabelinhas para vocês e fizemos o exercício. Com isso é todo. Em la próxima classe, vamos a ver la sociedad, com mais uma tirinha da Mafalda, e adverbios de tiempo. Les espero hasta el próximo lunes. Que tengan una semana muy productiva y un gran abrazo de la profe Laura. Hasta la próxima.